Joia, seu Roberto. A gente quer saber, lá do início, assim, falando com esse jovem que está iniciando lá do primeiro semestre, quer vir para a faculdade, como é que era o seu Roberto lá atrás? Como é que era o seu Roberto lá, jovem, escola? Eu quero dizer que eu nasci no interior do município de Gramado. Meu pai era um pequeno agricultor. Uhum. Eu, com 6, 7 anos, trabalhava na roça, fui até os 11, estudando lá e trabalhando. Depois, eu fui num colégio de padres, Seminário São José de Gravataí. Fiquei 7 anos lá, foi muito bom, uma educação formidável, principalmente pela rigidez, tinha que levantar cedo, trabalhar, praticava esportes, estudava, foi para mim muito bom. Após isso, como meu pai era um pequeno agricultor, meu sonho era ser agrônomo, para ajudar os pequenos agricultores. Sim. Mas aí eu fiz vestibular para agronomia, não passei na Universidade Federal, mas aí como eu tinha que trabalhar, eu tinha que buscar outro curso. Sim. Aí fiz vestibular para administração de empresas e passei na segunda opção, que era ciências contábeis. E foi bom, porque administrar precisa de números. E ciências contábeis você aprende a administrar e aprende a cuidar dos números também. Foi muito bom esse período também. Eu trabalhava e estudava. Dentro desse trabalho, quer dizer que eu comecei como office boy na época. O que era office boy? Ele ia nos bancos, ele caminhava pela cidade, fazia todo o serviço de rua. Não tinha motoboy, era tudo de ônibus ou a pé, né? Correndo para tudo que é lado, mas deu uma aprendizagem muito grande. Isso já em Porto Alegre, daí? Isso já em Porto Alegre. Morava numa pensão, né? Pensão São Jorge, não me esqueço. Num quarto, nós estávamos de 3 pessoas, quarto pequeno, mas tudo isso valia a pena porque eu queria crescer. E aí fui, nesse primeiro emprego, como eu andava na rua, fui convidado por uma corretora de valores, na época, era Antônio de Lapierre. Trabalhei um tempo lá na contabilidade. Depois fui trabalhar numa outra corretora, que era a corretora Weinstein. Eu tinha, eu acho, 19, 20 anos, eu fui operador na Bolsa de Valores do Rio Grande do Sul. Comprava e vendia ações. E foi uma experiência muito boa esse trabalho nessas empresas, né? Aliás, antes disso, o primeiro emprego, na verdade, foi numa loja de tecidos, na Voluntários da Pátria, Tecidos Friedman, eu acho que ainda existe. Fui lá medir tecido nas peças, etc., né? Mas lá fiquei uns 15 dias lá e não deu. Não certo. Não deu. Mas aí depois engrenou, né? E trabalhei nessa de office boy. Depois trabalhei no escritório, na contabilidade, na parte financeira também. Foi, enfim, um aprendizado muito grande esse período. E aí, naquela época lá em Igrejinha, havia todo o mercado de calçado estava aquecido, porque havia muita exportação para os Estados Unidos. E aí eu fui para lá, começou a fábrica, tinha 7 empregados, nós tínhamos uma máquina de costura emprestada, quem fazia a faxina da fábrica era eu, quem limpava os banheiros era eu, mas tudo isso é bom, é aprendizado, né? É aprendizagem. Trabalhava sábado, domingo, enfim, e fui trabalhando num galpão de madeira coberto de zinco na beira do rio, por isso o nome Calçados Beira-Rio. Sim. E não entendia nada de sapato, porém fui aprendendo. Tanto que a primeira máquina de montar sapato, que na verdade eu comprei. E aí o pessoal dizia, não, mas isso aqui não funciona, tem que ser montado à mão, não sei mais o que, papapá, né? E ninguém queria botar a mão na máquina. E aí uma coisa, eu fiquei lá trabalhando 2 dias naquela máquina, mostrando para eles que funcionava.
E aí aconteceu. Depois, na sorte que a gente teve, sorte não, a gente, tudo que ganhava, guardava o dinheiro, investia. Aí conseguimos fazer um prédio de alvenaria, na beira do rio também. E logo em seguida deu uma enchente. Nesse prédio de madeira entrou uns 2 metros de água. Mas uma semana antes a gente tinha se mudado. E aí, a partir dali, a gente foi crescendo, sempre com 2 coisas importantes, né? Muita disciplina e investir, né? Investir. Aí, me lembro que a primeira feira de sapatos que nós participamos foi na FENAC, em Novo Hamburgo, e a gente conseguiu um canto lá no fundo do corredor, ninguém ia até lá. Ninguém queria. Ninguém ia até lá, né? Aí o que eu fiz né? Fiz um teatro lá. Toma. Peguei outra pessoa lá, senta ali, né? Vamos botar o sapato aqui, tu vai escolhendo e eu vou fazendo pedido aqui. Né? Eu vou fazendo pedido. Aí eu tinha um gerente de produção, que era um alemão, lá de 2 irmãos, não me esqueço. Ele ficava lá no fundo assim, vem aqui comprar sapato bom, bonito e barato. Ficava gritando para alguém ir lá. Né? Só tirando pedido lá. E aí, aí fui eu entendia da parte administrativa, comecei a entender um pouco de produção, e aí comecei a me envolver nas vendas, né? Sim. E desde lá aprendi uma coisa, né? Se tem venda, a lavoura está salva. Então era buscar venda. E aí foi, né? E aí foi crescendo, enfim, chegamos até hoje aqui. Sim. E, seu Roberto, lá nesse início ali, enfim, o senhor trabalhou com os outros empresários também, como é que era o seu Roberto nesse momento ali? Enfim, como é que era o contato com os lideranças? Como é que era, queria crescer? Como é que era o seu Roberto nessa época? Olha, na verdade, lá tinha um empresário que era o maior empresário de Igrejinha da região, que se chamava Almiro Grins, Calçados Picadilha, então, existe hoje, né? E era um senhor que eu gostava dele, e a gente falava, enfim, eu pedia conselho para eles, porque nós era da diretoria da igreja, então através da igreja eu conheci ele, né? E aí me lembro que um dia lá eu tinha um cheque lá de um cara do Nordeste, lá que não sabia se ia e voltava, etc. Aí fui lá no seu Almiro, olha, eu estou precisando de dinheiro, eu tenho esse cheque aqui. Está bem, me dá o cheque aqui. Ele me trocou o cheque, devia ter uns 60 dias para frente. Aí disse, eu juro. Não, tu está começando, não tem juros. Então, eu aprendi muito com esses empresários mais velhos, né? Porque eles gostavam de ver alguém crescer. Gostavam de ver alguém crescer, desenvolver. E aí foi muito importante isso. E a gente vê, né, que a escola de um líder sempre é outro líder, né? Então a gente vê como outros líderes fizeram parte. Seu Roberto, aí nós temos a Beira Rio indo super bem. E quando começa a ideia de diversificar os negócios? E hotéis, nós temos termas, até mesmo a fabricação do azeite de oliva. Qual foi o primeiro processo de diversificação dos negócios? Primeira empresa. Olha, na verdade, a base é Calçados Beira Rio. Aí eu conheci o professor Meneghetti e ele tinha uma propriedade aqui e eu me integrei aqui e a gente começou ele pedia para a gente investir junto com ele e a gente começou a investir. Essa diversificação foi muito mais para tornar o projeto do professor Meneghetti viável, né, e se expandir, do que uma vontade de diversificar. E aí, assim, a primeira obra que eu participei, junto com o professor, foi do Hotel Campos Orial, onde a gente botei dinheiro lá, etc. Não tenho nenhuma participação, nada lá. Comprei uma área de terras ali, onde é que está, ali embaixo, como é que é, no Zorial ali. Dei para o professor, né, quer dizer... Porque eu queria que o projeto do professor fosse adiante. Por quê? Depois de tudo que eu tinha passado na vida, eu vi que o professor Meneghetti tinha uma proposta que valia a pena viver por isso, né? Depois de muitas, digamos assim, até decepções na vida, eu disse,
para que a gente vive? Tem que ter um sentido maior. E com o professor Meneghetti eu entendi que a vida tem um sentido maior. Mas tem que fazer. E aí, ok, aí, estando aqui, depois de construir o Campus Orial, tinha mais 2 empresários junto, aí começamos a campanha para fazer a faculdade. E eu me lembro que no Natal, acho que era no Natal que o professor estava aqui, eu peguei lá uma folha de papel e aí o professor me disse, olha, bota a quantia alta, né? Que tu vai contribuir. E aí bota o Hermes Gazola vai querer fazer igual. E aí sei lá, nós arrecadamos dinheiro para construir o prédio da faculdade, primeiro prédio. Claro, o pessoal contribuiu durante 24 meses, etc., né? Mas o forte da faculdade é exatamente isso. Por quê? Não foi dinheiro do governo, foi dinheiro de ninguém. Foi a participação dos empresários para a construção do prédio, enfim. Por isso é um exemplo de faculdade. E mais que isso, né? Os empresários todos aliados àquele projeto, né? O projeto de vida tanto do professor ia muito de encontro ao projeto dos empresários também, né? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Os empresários entendiam o projeto professores, sabiam que era bom para a vida deles, né? Eu nunca ganhei dinheiro no Recanto Maestro, né? Eu só botei dinheiro aqui. Por quê? Porque isso me deixa feliz, né? E me faz eu ser mais, né? E aí, a Beira Rio me dá suporte para poder fazer isso. Já vi o senhor falando dos 2 amores do senhor, né? Beira Rio e o Recanto, né? Como que foi a relação lá no início com o professor de ter um outro líder também dando as diretivas, falando, agora vamos fazer isso, agora vamos fazer aquilo. Como é que era o senhor também naquele momento? Até porque o senhor já era um grande líder já era um grande época, líder né? do negócio, Olha, quem mandava era o professor. Né? Quem mandava era o professor. E a gente fazia o que ele dizia, né? E como ele queria o bem da gente... Sim. E ele nos educava também. Enfim... O empenho dele era formar outros líderes, sim. Esse era o empenho dele. Esse era a próxima pergunta, né? Nesse mesmo assunto. Como que foi a formação e como que se dá a formação dentro da Beira Rio, né? De futuros líderes? Porque eu sei que o senhor tem os diretores que estão há bastante tempo com o senhor, que praticamente formados dentro da Beira Rio com o senhor, né? Como é que era essa passagem? Como é que o senhor faz para fazer isso também, né? Olha, a gente tem hoje lá um projeto chamado Conquistando a Perfeição. Esse projeto, basicamente, ele é um projeto de qualidade, mas é um projeto de formação de pessoas. É um projeto que até o Marcelo, meu filho, vai publicar um livro sobre esse projeto, onde mostra o quanto você consegue formar pessoas, né, através de um método. É um método que forma pessoas, e aí nessa formação, eu participando desse projeto, nas reuniões, tu vai percebendo quem vai crescer, quem tem possibilidade de liderar, etc. E os diretores também percebem quem eles podem apostar. Porque é um projeto de qualidade, porém é um projeto de formação de pessoas. Vou dar um exemplo assim, se digamos aqui na região central do estado, a gente tem 5 representantes comerciais, um para cada marca, etc., né? E aí, todo mês eles prestam conta dos números deles, e todo mês eles falam das ao menos 3 ações bem-sucedidas que eles fizeram. E 3 pontos de melhorias para o próximo mês. Mas eles mesmos sugerem as ações. Sim. É meio que essa construção coletiva, a ideia em si. Assim, ali todos são professores e todos são alunos. Perfeito. Mas todos apresentam seus números. Mas chega um dessa equipe ou de outra, enfim, assim, olha, esse mês estava ruim, o comércio não está bom, não vendeu. Mas se os outros venderam bem, num mês ele pode falar isso. Se no outro mês ele não chegar nos números, ele vai pedir as contas.
que ele não está se dedicando, não está acompanhando o grupo. E o grupo não quer ser perdedor, o grupo é um time que quer vencer. Então, automaticamente, ele precisa, ou ele reage, ou ele se muda. Né? Então, é muito interessante isso. E funciona bem. Perfeito. Joia. E dentro ali você explicou bem como funciona o Conquistando a Perfeição, né? De modo como é que foi a criação disso? De onde é que surgiu a ideia? Na verdade, é o seguinte, ó. O professor me deu a ideia, olha, ele disse o seguinte, ó, bota como lema da Calçados Beira-Rio, dia a dia na fronteira da perfeição. Ok, isso é fácil botar, né? Mas como é que eu vou praticar isso, né? Eu vou botar o lema, né? Sim, e aí? E daí, né? Aí nós começamos, me lembro que o primeiro evento foi lá na filial de Roca Salles. A gente fez lá e começou. Na área industrial é mais fácil, porque o pessoal está ali na indústria, etc, etc. Mas aí imagina o seguinte, como é que vamos implantar lá na regional norte do Brasil? Aonde lá o cara para ir de Manaus a Belém são 2.000 quilômetros, né? Sim. O cara vai ter que gastar. O cara para ir vai ter que gastar, né? Será que o pessoal vai? Ó, e todo mundo foi, ninguém hoje quer perder de participar do programa, porque todo mundo aprende, todo mundo ensina e todo mundo aprende. Isso é muito importante. Entende que é uma oportunidade também da pessoa estar ali se expondo e aprendendo também, né, seu Roberto? Exatamente. No começo, mas é uma cobrança, não sei mais o que. Não, com o tempo eles entenderam que, na verdade, é um aprendizado. Todos ensinam e todos aprendem.